Vitória Damasceno, representando aqui o Instituto dos Cegos, Antônio Pessoa de Queiroz. Ainda voltando para o lado da acessibilidade, candidato, porque é uma coisa que me preocupa bastante, porque além de nós vivermos o nosso dia a dia, eu até digo assim, seria interessante que os prefeitos, os políticos, deputados estaduais, né, colocassem uma venda nos olhos e botasse uma bengala e pedisse para que um motorista de ônibus deixasse em cima de uma árvore ou perto de uma boca de lobo para saber o que é que a gente passa no nosso dia a dia. Porque onde eu trabalho mesmo, existe assim, lugares totalmente inacessíveis, e quando nós temos 2 órgãos onde as pessoas com deficiências estão atuando, né? Então, a minha pergunta com relação a isso é o seguinte: por que o que é que o seu governo pretende fazer para que o cumprimento dessas leis? Por exemplo, existe a lei que diz que 5% das empresas, 5% das vagas das empresas são destinadas a pessoas com deficiência. Existe também uma lei que os laboratórios precisam botar nas caixas de remédios os medicamentos sem braille. São pouquíssimos os que têm, certo? E por que então que não existe uma lei para que os donos de calçadas, quando deteriorarem as suas calçadas, não paguem uma multa para que eles pudessem conservar em bom estado? O que é que o senhor diz sobre isso? O que é que vocês pretendem fazer nesse nível? Porque realmente a coisa anda muito complicada, porque a gente fala muito na inclusão, mas precisamos fazer uma inclusão de e com qualidade. Pode falar, Camilo. Então, na mesma linha do raciocínio anterior, o que nós podemos fazer é mobilizar a sociedade. Se a gente faz um diagnóstico de que os governos se comportam, não mudam, a gente vai ter que mudar o método. Então, um senador do PSTU poderia muito bem se aproximar ainda mais do instituto de vocês, se aproximar ainda mais através de outras organizações sociais, como a CSP com Lutas, por exemplo. A companheira, inclusive, está convidada a nos conhecer, né, para a gente fazer aproximações, porque a CSP com Lutas é uma central sindical e popular, né, portanto, inclui, para além dos trabalhadores organizados, estudantes, né, nós temos sindicatos de prostitutas participando da Conlutas, né? Muita gente diz, mas sindicato de prostitutas aqui, mas o que é isso? É uma profissão também? Não é? Então, a companheira está convidada. A única maneira da gente ultrapassar essas barreiras da opressão com relação à mulher, tá? Da opressão com relação ao negro, né, que é a questão racial, da homofobia. Nós estamos defendendo que a homofobia passe a ser crime, tal qual é o racismo. Então, a questão dos deficientes carece que a sociedade também se envolva. Você acabou de falar, né, que no trabalho, né, você sempre tem que fazer o debate em que você vai multiplicando a ideia de que é necessário reconhecer, certo, a condição do deficiente. E ele, como humano igual a nós, ele tem que ter toda a cobertura nossa. Ontem eu estava passando no nosso carro com o som ligado, a propaganda lá do Senado, e ia passando um companheiro deficiente visual. E eu senti que ele estava querendo ultrapassar. Então eu parei o carro, falei com a menina, peguei o carro de microfone, por favor, atravesse o companheiro aí. E aí falei para os carros assim, quer dizer, não tem sensibilidade, nem a sociedade está educada para isso. Então nós vamos ter que fazer um trabalho educativo a partir dos próprios familiares, a sociedade, a escola, para poder fazer uma política de integração, né, de todas as pessoas. Eu estive em Petrolina, eu fico muito chocado com esse exemplo. Só para concluir, eu quase bato o carro em Petrolina, diz por quê? Por causa das faixas de pedestre. Aqui em Recife tem uma faixa ali no Tacaru, sei lá, no Plaza, que as pessoas respeitam. Lá em Petrolina as pessoas param, como não vê sinal, quase batem no outro carro. Um ato simbólico desse. Né? Lá em Petrolina você vê as pessoas, como é uma cidade menor, o Detran conseguiu atingir as pessoas a educar os motoristas a não atropelar os pedestres no assim passarela. Então, é um processo educativo e a gente está aí colocando à disposição tanto a CSP como outras entidades a encampar essa luta dos companheiros, das companheiras que têm deficiência visual e outras deficiências. Nós queremos agradecer aqui a participação dos representantes da sociedade civil organizada. No próximo bloco nós vamos ter a participação dos estudantes universitários. Daqui a pouco, sai daí não.